Pessoal, nossa aula 1 de língua portuguesa com o professor Rossini. Acentuação gráfica. Então nós temos aí umas 10, 12 regras para assimilarmos. Primeira regra, as monossílabas tônicas. O que é monossílaba? Uma sílaba só. Então quais são as monossílabas tônicas acentuadas? Terminadas em A, E e O. Por exemplo, pá. Ó, monossílaba tônica terminada em A. Fé, monossílaba tônica terminada em E. Por exemplo, pó, monossílaba tônica terminada em O. Podem ser seguidas de S. Pás, pés, sós. Então a primeira regra, monossílaba tônico, terminada em A, E, O. A segunda regra, pessoal, são as oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas? Mesma regra da monossílaba, terminadas em A, E, O. Aí você acrescenta em e ens. Oxítona é a última sílaba forte. Por exemplo, olhem as oxítonas acentuadas. Paraná, oxítona terminada em A. Xanxerê, oxítona terminada em E. Xanxerê. Café, oxítona terminada em E. Por exemplo, cipó, oxítona terminada em O. Então, A, E, O, em e ens. Por exemplo, também, oxítona terminada em em. Parabéns, oxítona terminada em ens. São as oxítonas acentuadas, A, E, O, em e ens. Quais são as paroxítonas terminadas? Quais são as paroxítonas acentuadas? Terminadas em L, I, esse I pode ser seguido de S, L, I, N, esse N pode ser ONS, L, I, N, U, pode ser US, pode ser uns, X, R, terminado em X, terminada em R, terminada em ão, terminada em PS e terminada em ditongo. Por exemplo, amável, paroxítona terminada em L, tem acento no má. Paroxítona é a penúltima sílaba acentuada, amável, a penúltima sílaba forte. Paroxítona terminada em L, amável. Paroxítona terminada em I, júri, acento no U. Paroxítona terminada em N, hífen. Paroxítona terminada em R, revólver. Paroxítona terminada em X, látex. Paroxítona terminada em U, ou us, ou álbum, álbuns. Bônus. Paroxítona terminada em PS, bíceps, tríceps. E paroxítona terminada em ditongo. Por exemplo, água, matéria, ditongo não separa, água. Matéria, acácio, cássio. Paroxítona terminada de ditongo. Essas duas vogais do final, elas não se separam. Matéria, água. Entenderam? Li no chão, PS ditongo. Terminada em ão, órgão, órgãos. São as paroxítonas acentuadas. Li no chão, PS ditongo. E quais são as proparoxítonas acentuadas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Proparoxítonas é a antepenúltima sílaba forte. Por exemplo, Fátima, médico, bêbado, tráfego. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Molezinha, pessoal. E quais são os hiatos acentuados? Hiatos são vogais separadas. Por exemplo, saída, o hiato I é acentuado. Saída, hiato I. Isolado, separa o A do I. Separou o hiato, acento no I. O hiato I e o hiato U. Por exemplo, baú, o hiato U é acentuado. Separaram-se duas vogais, forma-se o hiato. E quais são os hiatos acentuados? O hiato I e o hiato U. Saída, faísca, baú, balaustre. Entenderam? Ditongos orais abertos. Quais são os ditongos orais abertos? Tenta pensar assim, gente, ó. Dói levar um creu do véi, oi, el, ei. Então olha os ditongos orais abertos, ó. Escarcel, corrói, coronéis, oi, el, ei. Terminados em oi, el, ei. Devem estar na última sílaba. Depois eu falo disso, que são regras novas. Na penúltima sílaba cai o acento. Então, escarcel, corrói, herói são acentuados.
Ditongos, duas vogais juntas. Orais, o som sai bem forte pela boca, aberto, ó. Por exemplo, escarcel, tá? Céu, dói, ditongos orais abertos. Pessoal, ter e vir. Então, ó, os verbos ter e o verbo ter e o verbo vir. Ele tem, sem acento. Eles têm, circunflexo. Então, no singular, ele tem saúde, sem acento. Eles têm saúde, com acento. Olha o derivado. O policial detém, acento agudo. Os policiais detêm, um E só, circunflexo. Os policiais detêm. Ele vem de Minas, sem acento. Eles vêm de Minas, circunflexo. Olha o derivado. A polícia intervém, agudo. As polícias intervêm, circunflexo. Molezinha, pessoal? Tá. E os verbos crer, dar, ler e ver? Ele crê, acento circunflexo. Eles creem, caiu o acento. Ele vê, acento circunflexo. Eles veem, caiu o acento. Que ele dê, acento circunflexo. Que eles deem, caiu o acento. Ele lê, eles leem, circunflexo no ele lê. Eles leem, caiu o acento. Então, crer, dar, ler e ver. Ele crê. Eles creem, sem acento. Ele lê, com circunflexo. Eles leem, sem acento. Ele vê, com circunflexo. Eles veem, sem acento. Entenderam, pessoal? Tá, mais uma regrinha para vocês. Tá, os acentos diferenciais. Ficou o acento em pôr, verbo. Vou pôr um fim nessa situação. Vou pôr o lápis em cima da mesa. Acento circunflexo, é um verbo. Troque por colocar. E a preposição por não tem acento. Por exemplo, eu fui por aí. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí. É só uma preposição. O pôde, passado, circunflexo nele. Pode, presente, sem acento. Ontem ele pôde. Hoje ele não pode. Entenderam os acentos diferenciais? E voltou o acento em forma, para diferenciar de forma. Só que é facultativo. Você pode ou não colocar o acento em forma. Entenderam? Para nós terminarmos, eu vou falar das novas regras gramaticais, tá? Então, ó, vou, perdoo, primeira regra. Vou, perdoo, magou, enjoo, caiu o acento, tá? Creem, leem, veem e deem, caiu o acento circunflexo. Sequestro, bilíngue, não há mais trema. Não existe mais trema, não existe mais. Para, caiu o acento. Pelo, caiu o circunflexo do pelo. Polo, caiu o acento. Não existe mais acento em para, pelo, polo, pera, caiu o acento. Uma regrinha também interessante. O ditongo oral aberto. Como eu disse para vocês, na última sílaba permanece o acento. Escarcel, tá? Coronéis, herói, mas na penúltima cai. Heróico, caiu o acento, porque está na penúltima sílaba. Hemorroida, caiu o acento, porque está na penúltima sílaba. Por exemplo, ideia, caiu o acento, está na penúltima sílaba. Uma regrinha um pouquinho complicada, pouco usual. Ó, averigue, tinha acento no U, caiu. Oblique, tinha acento no U, caiu, tá? Então, averigue, oblique, argue, tinha acento no U, caiu. Apazigue, havia acento no U, caiu. Uma regra rara, pouco usual. Então, são as regras novas, tá, gente? Mais uma questãozinha de regra nova. Feiura, por exemplo. Feiura é um hiato, só que há um ditongo antes. Então, se há um ditongo antes, cai o acento. Não tem mais acento em feiura. Como bocaiúva, por exemplo. Bocaiúva. Há um ditongo antes do U. O U é um hiato, ele está sozinho. Bocaiúva. Então, caiu o acento de feiura, caiu o acento de bocaiúva, porque antes dos hiatos há um ditongo. Molezinha, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço. Primeira aula do professor Rossini, à distância. Conto com vocês.